Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou trazer 5 dicas infalíveis para você conseguir curtir os parques da Disney no calorão de Orlando de 35 para mais. Super contraditório, eu tá falando de um calor de 35 graus, mas com blusa de frio, e como vocês podem ver, eu tô num local fora da minha casa. Mas é porque eu tô fazendo uma viagem pro Brasil, mas mesmo assim eu quero trazer algumas dicas de Orlando, Flórida, Disney, continuar a programação da nossa viagem. E eu quero aproveitar que agora tá na época de verão, tá na época de muita chuva, para trazer algumas diquinhas para vocês aproveitarem melhor os parques. O que acontece? O calor de Orlando, da Flórida em si, é um calor muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto antes na minha vida, digamos. Já fui para o Rio de Janeiro, o Paraná para mim era uma cidade bem quente, eu morei em Medianeira, era bem quente. Rio de Janeiro no verão era muito quente, mas o calor de Orlando é um pouco diferente. É um calor de temperaturas super elevadas, solzão na cabeça, tem um sol para cada pessoa, e eu acho que o pior de tudo é que é um calor úmido. O que isso significa? Que você fica suando o tempo todo, mesmo parado. Então os riscos de desidratação são bem altos mesmo. E os parques, eles são praticamente sem áreas muito cobertas, assim, por árvores e tudo mais. Claro que salvo a sua exceção, por exemplo, o Animal Kingdom é um parque que é totalmente coberto de árvores e aí traz aquele frescor. Mas os outros, eles são abertos, né? Eles são sem arborização, que traz um pouco mais de conforto, digamos assim, nesse calorão. Então, tem que ficar muito esperto, porque pode ser um fator que acabe com a sua viagem se você não estiver bem preparado. Tanto que nessa época é muito comum mesmo, eu acho que quem vem nessa época já se deparou, quem já veio nessa época já se deparou com alguma cena assim, ou até mesmo por esses vídeos, né, que circulam por aí, as pessoas passando mal nas filas dos parques. Então, só trazer garrafinha de água, passar protetor solar, roupas leves, não é isso que vai te ajudar a conseguir terminar o dia de parque. Claro que essas coisas são importantes também, mas o que eu quero trazer para vocês é como aproveitar mesmo o parque nesses dias de calor tão insuportável. Porque, afinal de contas, não vai ser um dia só, vão ser todos os dias da sua viagem. Vou tentar colocar aqui algumas dicas que eu acho válidas, já fiz muito parque no calor, para vocês conseguirem aproveitar um pouco mais. Então, a primeira dica é: não tente fazer o parque de uma vez só, sem parar o dia inteiro. Quando tem temperaturas mais amenas, eu diria, a gente tenta correr contra o tempo. Aliás, essa é uma dica que eu já quero deixar como dica geral. Não tente fazer as coisas correndo e sem aproveitar ali a beleza dos parques, né? Então, você fazer o parque de uma vez toda, sem parar, não é uma estratégia legal. Você vai ter que fazer paradas mais longas e dentro de lugares que tem ar-condicionado. Então, restaurantes, tem alguns lugares nos parques que eles são para famílias, para dar uma descansada. Por exemplo, no Epcot, onde tem o sol, ele tem uma área bem ali na frente do brinquedo, que tem algumas poltronas, alguns bancos, cadeiras, enfim, que são para as pessoas relaxarem. No Magic Kingdom tem algumas opções, por exemplo, o Carrossel do Progresso, não sei se ele já abriu, porque ele vai passar por uma reforma grande, mas o Carrossel do Progresso é uma boa ideia. Ai, esqueci o nome agora, aqui ficam uns passarinhos cantando. Também pode ser que seja uma boa ideia. Então, tem algumas atrações que valem a pena você fazer para aproveitar o ar-condicionado. E aí, a segunda dica que eu quero compartilhar com vocês é: não entre na primeira fila que aparecer. Por exemplo, a Slink Dog no Parque Hollywood Studios, que é aquela montanha-russa do cachorrinho do Toy Story. É uma fila super concorrida, um brinquedo super concorrido, brinquedo que vai estar, tipo, 70 minutos mais ou menos, e que no calor, ali no horário que eu falei que é mais quente, eu colocaria entre 1 até as 4 da tarde, assim, para mim é o extremo do calor, 4 horas da tarde, que o sol começa a cair, mas o chão reflete aquele calor. Pode ser que abaixe e ela fique uma fila mais curta, 50, 40 minutos. Quando você vê 40 minutos numa fila de Slink Dog, que estava uma fila gigantesca o dia inteiro, você fala assim: nossa, vou aproveitar que a fila tá baixa. Só que é uma fila que 50% da fila tem sol batendo em você mesmo, e os outros 50% tem uma cobertura, mas não é uma fila indoor, não é uma fila com ar-condicionado. Então pode ser uma furada você ficar nessa fila
por menos tempo, mas com bastante exposição ali ao sol. Para esse tipo de brinquedo, tem outros brinquedos que são assim também. A Tron acaba sendo um pouco assim, quando agora é alta temporada, lembrando que verão é alta temporada nos Estados Unidos. Então, as filas, elas ficam bastante tempo ali no outdoor, não tem ar-condicionado, tem só uns guarda-sóis, assim, bem gigantes, mas praticamente não tem nem ventilador. Então, assim, é uma fila triste. Eu deixaria esses brinquedos ou para a noite, que daí já tem bastante calor, mas não tem o sol, ou para os primeiros brinquedos quando você chega no parque, que ainda é aquele calor matinal, não tá tão forte. E aí, nesses horários de pico, eu aproveitaria uma fila mais com ar-condicionado. Rise of Resistance, por exemplo, é uma fila que acontece praticamente dentro do ar-condicionado. Então, às vezes, no mesmo horário, ali entre 2 horas da tarde, você vê Slink Dog, que fica no mesmo parque, 40 minutos. E o Rise 70, eu iria para Rise, porque ela tá dentro do ar-condicionado. Tá assim, ai, mas Lari, como que eu vou saber qual fila que tá coberta ou exposta, né? Bate no chat GPT rapidinho, eles vão te mostrar. Porque não consigo dar para vocês uma relação de todos os brinquedos do parque, mas eu usei esses 2 exemplos, porque eu acho que são os exemplos mais, talvez, óbvios, práticos, mas assim, é só para vocês entenderem, mesmo se botar no chat GPT, vai dar certo. Terceira dica, que mais ou menos tem 2 dicas em uma só, eu diria. Por quê? Verão, Flórida, chove muito, todos os dias, não tem jeito. Você vai ver na previsão, algum momento do seu dia vai chover. E é uma tempestade, vai chover bem forte. Mas tá na chuva é para se molhar, né? Então, outra coisa que talvez eu usaria a chuva a meu favor, primeiro, leve capa de chuva. Essa é uma dica, dentro da mesma dica, leve capa de chuva, você vai precisar. Essa coisa de ficar se escondendo em loja, por exemplo, você perde muito tempo, porque as chuvas, elas demoram de 40 minutos, mais ou menos, às vezes. São chuvas rápidas, assim, não fica chovendo o dia todo, mas demora. Cachorro latindo. E a minha dica principal é você ficar perto de um brinquedo que você queira muito ir, que sempre fica uma fila gigantesca, que de repente é uma fila outdoor, perto da chuva, porque daí quando essa chuva parar, o brinquedo eventualmente vai reabrir. Toma um pouco de cuidado, porque brinquedo que fica outdoor, geralmente ele fecha, né, durante a chuva. Então, por exemplo, Slink Dog é uma boa você pegar, no momento da chuva ficar mais ou menos ali próximo. Tem outros brinquedos, tem um de laser tag bem legal ali próximo. Então, de repente, na hora da chuva ir pro laser tag, já sai, já vai direto pro Slink Dog, que assim que ele reabrir, não vai estar praticamente ninguém, porque justamente ele fechou no horário da chuva. Então, essa é uma dica para você usar a chuva ao seu favor e, ao mesmo tempo, você levar capa de chuva. Quarta dica, cuidado com o calçado que você vai usar. Porque os pés, eles começam a suar bastante, você vai ficar em pé o dia todo. Então, por exemplo, só porque tá calor, você achar que vai dar pra ir de rasteirinha, não é uma boa, eu acho, porque pode fazer bolha, não é tão confortável. Um tênis ali seria, apesar de estar muito quente, seria a melhor opção. E para tênis, eu ainda levaria uma meia a mais, caso você comece a suar, caso você vá em brinquedo que molha muito e tudo mais. Então, cuidado com o calçado, leve uma meia a mais e não caia na tentação de ficar só de chinelo ou rasteirinha. Pelo menos o meu pé machuca muito quando eu fico o dia inteiro de chinelo. E também eu levaria um chinelo na bolsa. Já aconteceu de eu ir na Disney da Califórnia, um calorão, eu de tênis o dia inteiro, meu pé começou a inchar e o meu pé começou a machucar dos lados. E eu tinha um chinelo na mochila. Foi a minha salvação, porque as outras pessoas que estavam com a gente, comigo, não levaram o chinelo, chegaram a ficar de meia no parque, porque o pé começou a pegar dos ladinhos ali do sapato. Então, acho que levar o chinelo também é uma boa opção, mas não ficar com ele o dia todo. Quinta dica. Essa vai um pouco mais para os parques Universal, Busch Gardens, SeaWorld, que tem brinquedos mais radicais. Também aplicável para Disney, mas acho que um pouco menos, assim. Não deixa muito para o final do seu dia. As chuvas, elas acontecem geralmente no final do dia. Mas não deixa para o final do seu dia brinquedos muito radicais, por exemplo, Velocicoaster, as montanhas-russas mais legais, SeaWorld, as montanhas-russas que você quer muito, porque quando o tempo começa a fechar, esses brinquedos eles fecham. Não tem jeito, eles fecham, daí vem a chuva, demora pra caramba pra abrir. É um pouco diferente do sistema da Disney, porque esses brinquedos eles são radicais, eles precisam de bastante teste, de segurança e tudo mais.
E são essas dicas que eu tenho para trazer sobre o verão. Tem mais algumas coisas que podem ser adicionadas, como por exemplo, deixa para você reservar um restaurante se você quiser no horário de pico de calor e não a meio-dia. Não acho que é uma boa fazer refeições muito pesadas no parque com personagem, por exemplo, nessa época de verão, porque você vai se sentir pesado, vai dar mais calor. Evitem roupa preta, que ela absorve ainda mais o calor. Ah, tem muito, porque como eu falei, é um calor úmido, então você sua muito. Aproveite as águas grátis do parque, com bastante gelo e tudo mais. E aproveitem, não deixem que a temperatura estrague a sua viagem. E se você gosta de dicas de Disney, gostou de vídeo como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu joinha e ativa o sininho para não perder mais nada. Um beijo e até a próxima. Tchau!